Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de manutenção em sistemas mecânicos. Pois bem, pessoal, essa é uma web aula de sequência. Quem está vendo essa web aula aqui, temos uma web aula anterior a esse assunto. Então, vem dando sequência, né, desde a manutenção elétrica, agora em manutenção mecânica, justamente conceitos, ferramentas, né, que a gente não tem trabalhado, que é até o assunto de hoje, né, ferramentais aí, que não foram vistos nas outras os T's, né, até o momento, a gente vê conceitos também sobre manutenção, sobre gestão, principais atividades, alguns diferenciais dentro do, dentro do da nosso ser. Juliano, gostei de sua mensagem, se puder mandar lá, fazendo favor, para o pessoal, né, quartas 21, o pessoal entrar. Eu não tô, infelizmente, eu não tô no grupo, mas se puder fazer esse favor, agradeço aí. O pessoal assistir também, tudo certinho. Então, vamos iniciar falando hoje sobre equipamentos na parte de manutenção mecânica. Lembrando que tem vários equipamentos, muitos já foram citados lá em fundamentos, foram citados em montagem principalmente, e agora, né, vamos falar de alguns que a gente não viu ainda sobre a parte de manutenção. Primeiro aqui, né, trazendo os equipamentos manuais que a gente tem na nossa manutenção. Então, primeiro a talha manual. O que que é a talha manual? Vou começar aqui pela imagem, né? Essa é a talha manual utilizada muito para içamento, né? A gente usa para içar geralmente pesos aí de elevada grandeza, né? Com bastante dificuldade quando a gente tem para levantar. Vou dar um exemplo aqui. Na nossa empresa, onde eu trabalho, tem manutenção em lavanderia e tem uma centrífuga que ela é em ferro fundido, bastante antiga, né? Provavelmente não, ela foi feita antes de eu mesmo nascer. Então, para fazer essa desmontagem dela, né, na hora que vai fazer a manutenção, troca de rolamento, né, tudo mais, a gente precisa de uma talha manual para fazer essa suspensão dessa tampa, né, dessa parte da centrífuga. Por quê? Se forem lá, vai precisar de 3, 4 pessoas fazer uma força elevada, entre NR, as NRs, né, com relação à ergonomia, NR12, ao peso que cada um suporta, e vai ter que investir um EPI diferente, risco de esmagamento de mãos, esmagamento dos pés, de danos. Então, para tudo isso, né, resolver de forma mais simplificada e fazer o trabalho, né, muito mais leve, temos a talha. Então, equipamento acionado manualmente por alavanca ou corrente de acionamento, destinado para elevação, içamento e o deslocamento de cargas por meio de correntes de cargas. Esse tipo de equipamento é usado quando existe necessidade de suspender, mover ou segurar uma carga com peso entre 500 a 3.000 quilos. Então, vai ter um limiar, né? Ela tem um limite. Você pode içar carga menor? Pode também, não tem problema nenhum. Não quer dizer que ela não vai suspender. Ele está trazendo aqui um dado, né? Que é um comum. Um exemplo, um motor de carro, quando o pessoal vai fazer manutenção, utiliza-se, né, muitas talhas. Tem gente que chama isso de girafa, né? O comum aí no dia a dia a gente chama de girafa também, pelo formato, né? Tem um pescoço e tudo mais para fazer esse içamento de carga. Então, se você quiser suspender, né, e até muitas vezes segurar essa carga a uma certa altura, a talha é mais indicada. Temos a talha manual com acionamento por alavanca. Então, o funcionamento é simples, né, com o movimento de vai e vem da alavanca. O gancho inferior entra em movimento sustentado por uma corrente. O movimento pode ser tanto para cima quanto para baixo e dependerá da posição do fim de curso. O que deve ser percebido pelo profissional é que usar esse tipo de ferramenta é igual a carga nominal. Não, que usar esse tipo de ferramenta é igual a carga nominal que ele suporta. Então, no mercado, exemplares com várias capacidades de carga. Então, não pode colocar uma carga maior, que aí, infelizmente, você vai tombar ela, né? Você vai danificar o seu equipamento. E aqui é justamente, né, tem a trava do gancho aí, desse gancho inferior, ou tem o gancho, né, de suspensão, tem a corrente de carga, ancoragem, o fim de curso que vai determinar, né, o limiar para cima e para baixo, tem a alavanca de acionamento, né, para você fazer o içamento desse material que você está suspendendo, no caso, né. Então tem a roldana de tração também para essa talha manual quando for trabalhar com cargas elevadas. Temos a talha manual também com acionamento por corrente.
Então, nessa atalho, ao invés de alavanca, o operador consegue suspender ou baixar a carga movendo a corrente de comando. A corrente de comando passa por dentro da talha e move uma polia, que move um sistema de redução que proporciona o movimento da corrente de carga. Essa ferramenta é muito usada para retirar motores elétricos nas indústrias ou motores a combustão de veículos. Então, aqui traz a norma, né, a 11.393, orienta quanto à operação e à manutenção. O item 6.1.1 da norma determina que manutenção de talha de corrente deverá ser feita conforme o manual de fabricação. Então, muito similar a outra, a diferença que uma era por alavanca, aqui já é por corrente, né? Corrente de acionamento, a rodana livre, tem a rodana de tração, tem o volante, o fim de curso vai limitar também a atuação dela, corrente de carga conforme a outra, né? Temos a trava do gancho, o gancho inferior também, o gancho superior para suspensão, gancho de suspensão, ancoragem e o moitão. Então, tem diferenciação entre as duas, mas a finalidade é a mesma, né? Suspender cargas aí bastante elevadas, conforme os riscos que eu falei um pouquinho antes do Gilberto entrar, né? Boa noite, Gilberto, bem-vindo. Mas estava falando com o Juliano. Então, na manutenção é muito indicado, né, a utilização da mesma. Para quê? Evitar riscos ao operador, né? Você ter um trabalho mais leve. Então, ferramental é importante. Toda indústria tem, muitas vezes isso aqui é possível de locação, né? Você consegue locar esse tipo de ferramental aqui. Justamente porque muitas vezes você não usa todo dia, né? No nosso caso, a gente usa isso nas rotinas semestrais, né? No exemplo que eu dei para você lá da lavanderia, por ter equipamentos bastante antigos, né? E do material bastante pesado. Então, semestralmente a gente faz a locação. Para a gente não faz sentido, né? No posto, um dos postos que utiliza ter essa tarefa, né? Então a gente loca. Então é passível de locação e facilita muito o trabalho aí na hora de realizar a manutenção. Outro ferramental que a gente tem, né, citado aí no material também é o extrator de parafuso, um dos que a gente ainda não viu. Então é comum no dia a dia de um manutentor a quebra de parafuso, e isso infelizmente é uma tristeza, né? Quebra de parafuso dentro de uma estrutura qualquer ou conjunto de máquina. Imagine a seguinte situação: você está soltando um parafuso e de repente ele quebra rente à superfície. Muito comum quando tem sinais de oxidação, né? Esse material acabou ali ou sofreu uma elevada quantidade de calor e deformou muitas vezes o passo da rosca, né? Com relação ao todo o comprimento do parafuso, sujidade, né? Elevada quando tem bastante corrosão, né, acaba unindo ali de certa forma. Ou muitas vezes você usou cola, né? Tem uniões que a gente utiliza um tipo de cola para prender melhor esse passo do parafuso. Então, quando você vai tirar, né, vai estar projetado ali, vai estar bem unido e você, para exercer uma força elevada, ou aumenta o braço da sua chave, né? Você vai aumentando para aumentar o torque fazendo menos força. Você, como fala? Já vou ver essa mensagem aí, só um segundo. Você pode acabar quebrando esse parafuso, né? Então, está soltando rente à superfície ou no interior do parafuso ele quer, ou no interior do furo ele quebra. Então, comum os manutentores usarem o extrator de parafuso. Então, faça uma marcação usando martelo e punção de centro, que a gente já viu, bem no meio do parafuso que foi cisalhado, né? O parafuso quebrado. É necessário ter uma furadeira com broca para fazer o furo guia, para depois usar o martelo e punção. Depois, fure com a broca maior. O extrator ideal deve medir 2/3 do diâmetro do furo feito com parafuso. Então, se você está usando, por exemplo, uma broca 6, então 2/3, né? O diâmetro dele é um extrator de 4, né? O furo terá que ser um pouco menor que 2/3 para a correta aplicação da ferramenta. Então, fazendo exemplo aqui, ó. Se você tem o diâmetro máximo do extrator de parafuso 25 milímetros, né? Para calcular, usa uma broca de 25. Então, o diâmetro máximo do extrator seria de 16 milímetros de modo aproximado. Só fazer uma pausa aqui, o Juliano. Ah, fechado. Mas sabe, vai ser Juliano, vai ser um bocado de aula junto, hein? Como a SAP não tem um conteúdo específico, né? Ela vai linkando, começa ali perguntando, por exemplo, que tipo de manutenção você usa? Foi da aula anterior. Que equipamento você vai usar? Que geralmente é 2 ou 3 etapas, não sei se você já chegou a ver.
maioria das SAPs. Que equipamento você usa? Aí muito vai ser dessa web aula, né? E qual é como fala, a lógica de montagem? Já vai ser a outra, terceira web aula. Então, essas SAPs em si, não dá só em uma, né? São assuntos complementares na parte de manutenção. Então, vai linkar aí 3, 4 web aulas para fazer uma SAP. Mas é provável que 4 web aulas você faça 2, 3 SAPs, né? Que é o total da web. Então, vai ter que realmente linkar os conteúdos das 3 para essas SAPs da SUC. Professor, só uma pergunta aqui. Sim, Gilberto. As web aulas do sistema elétrico acabou já? Cara, aconteceu uma divergência de cronograma. Eu deixei lá gravada. Eu vou colocar mais uma hoje, que é sobre os conceitos de gestão de manutenção aplicados ali, e não só a parte elétrica, mecânica e tudo mais. Eu vou subir ela lá para vocês. É porque eu conversei com o Alisson lá, porque não estava tendo essas web aulas aí, e eles propôs Uhum, lá que ele ia conversar com vocês para estar refazendo essas web aulas aí. sim. Elas estão gravadas lá. Sei se você já viu, tem 2. Vou lá ver lá. Combinado. Aí para o pessoal que está vendo esse vídeo, tem web aula gravada lá. Eu até coloquei a entrega pro dia 9 desse mês aqui, justamente por essa divergência na UC, né, com relação ao cronograma, para não prejudicar ninguém, eu coloquei as entregas para o dia 9. Caso alguém precise de mais tempo, né, eu estou pensando em colocar até, na verdade, para o dia 16. Eu acho que vai ser melhor. Eu vou trocar lá, vou colocar exatamente. Hoje o Ivan me informou que só teve uma, né? Vai ter uma agora no dia 8 e outra no dia 15. Então, a entrega eu vou jogar para o dia 16 dos sistemas elétricos, É tá bom? porque nós não teve nem a. Só teve uma aula Só teve presencial uma. só. Ele me falou hoje, né? Até perguntei para ele, ele falou, só teve uma. Então, como a última vai ser dia 8 e dia 15, eu vou colocar a entrega pro dia 16. Mas sem problema, Juliano. Dia 8 agora. Eu acho que não vai ter aula, não, vai, professor? Vai, ele me disse que vai, nesse e no próximo. Porque feriado na quinta-feira aí, o pessoal vai Pô, emendar, verdade, hein? vai ter Eu não aula. sei não. É, você não vai ter, não. Então vou ter que jogar a entrega dela para junto dessa aqui praticamente. E vai ter que mexer nesse cronograma. Então, de qualquer forma, se não tiver dia 8, eu vou jogar a entrega dessas atividades para o dia, caraca, 23 de abril. Eu vou mudar lá, vou anotar aqui. Sistemas elétricos, a entrega vai ser 23 de abril, tá bom? Fechado. Tem belíssima participação aí, Juliano e Gilberto, para a gente ficar alinhado. Então, 26/4, eu vou atualizar lá na plataforma. Vou atualizar o cronograma também. Combinado? Combinado. Acabando aqui, eu já faço isso. Então, para extrair, creio que muita gente já passou por esse problema de parafuso quebrado, né? E com certeza que é uma ferramenta, uma saída muito bacana para a gente trabalhar, um extrator de parafuso. Então, vou trazer aqui a primeira imagem. Então, você faz a furação do parafuso com a broca, como a gente viu. Depois, introduz o extrator no furo do parafuso. É como se o parafuso ele tem o passo dele por fora, né? Você vai furar ele no meio e vai fazer como fala, colocar o nosso desandador ali, né? O extrator e o desandador, coloca o extrator no meio, ele vai travar por meio de rosca também e posteriormente, né? Você vem com o desandador para fazer girar esse extrator e o extrator fixa no parafuso. Então você tem por exemplo, antes você tinha só a cabeça para fazer a extração, vamos usar um sextavado de exemplo. Agora, como ele está no meio, dentro do corpo do parafuso, a, vamos falar, a aplicação de força é muito mais adequada, né? Então ele consegue torcer mais se tiver, no caso, uma corrosão. A cola você tem que usar outros métodos, né? Você tem que colocar uma espécie de solvente ali para fazer essa cola sair do estado que ela tá, né? Mas se quebrou aí de forma sem querer, tem essa possibilidade aqui para extrair. Então, o extrator tem um formato cônico e o furo feito tem que ser pelo menos a metade da altura da rosca do extrator. Se você fizer um furo sem chegar à metade, a questão do apoio, né, para fazer esse parafuso girar, por muitas vezes não vai ser efetivo. Então, você vai ter que exercer um torque muito grande
para fazer esse parafuso girar e por muitas vezes não dá conta. Então, ele tem que chegar no mínimo a metade da altura da rosca desse parafuso para ter um bom ponto de apoio sobre ele, né? Então, para dar segurança no momento da remoção do parafuso quebrado. Então, pegando o martelo e o extrator, coloque a ponta do extrator dentro do furo de maneira alinhada. Então, bata com o martelo sobre o extrator. Nesse momento, o extrator entrará, né, no furo feito em cima do que restou do parafuso e fixará sua rosca na parte interna do mesmo. Assegure-se que o extrator esteja firme, né, justamente porque só aplicar força. Se ele não estiver bem posicionado lá dentro, bem preso, quando você aplicar força, ele vai torcer lá dentro e vai, geralmente ele deita, né? Ele cai ali e você tem que fazer de novo. Então tem que estar bem firme para aplicar o torque. Então eu não acho que o diâmetro final do extrator tem que ser maior do que o diâmetro do furo. E caso contrário, o extrator baterá no fundo da furação sem dar a oportunidade de fixação entre o extrator e a parede interna do furo do parafuso. Então, feito isso, pegue o desandador, encaixe-o sobre o extrator e gire de maneira cuidadosa no sentido anti-horário. Por que anti-horário, né? Que o parafuso, quando se aperta ele no sentido horário e para desapertar no sentido anti-horário, né? Isso é por regra, né? É dessa forma, e é uma convenção. Pode ser que tenha alguns diferentes, sim, né? Tem rosca invertida, tem tudo mais, mas o mais comum, né? Geralmente o pessoal brinca quando vai tirar parafuso de roda de carro, né? Ah, o pneu furou, o pessoal não sabe nem para que lado que ela gira, né? Então é sempre o sentido anti-horário para a gente fazer o desaperto, maioria dos casos, né? Os principais aí, grande maioria. Então você gira no sentido anti-horário, sem forçar nenhum dos lados. Como os parafusos possuem normalmente rosca à direita, né? O extrator possui rosca à esquerda para evitar que ele solte do furo feito no parafuso. Para aumentar a fixação, e aqui a imagem, né? Furação, coloca o extrator e depois o desandador para girar o extrator, que vai girar o corpo do parafuso. Aqui nós temos agora os equipamentos pneumáticos, né? Então, quando se usa, depende muito da. Fez uma pergunta boa, hein, Julinho? Depende muito da concepção do projeto que a pessoa fez. Porque o parafuso, quase todas as vezes, é para questão da fixação, né? Como a gente viu lá em fundamentos. É muito difícil a gente ver parafuso esquerdo. E lá na empresa mesmo a gente não vê muito. Mas é questão de projeto para fixar, entendeu? A questão assim, vou usar agora um parafuso à esquerda. É muito difícil. Hoje mesmo estou tentando lembrar quando que o pessoal fala rosca invertida, né? Tô tentando lembrar um caso assim específico. Gilberto, falar ou não? Não, não. É muito mais a questão de projeto mesmo, de concepção. Tanto é que quando você vai até procurar um sobressalente nas lojas, é mais difícil se encontrar parafuso com rosca invertida. Eu, de verdade, Helena, não sei se ele tem assim uma diferença de aplicação, porque a questão da rosca é igual, né? Então, se for pensar na parte de fixação, o passo da rosca é igual, muita coisa é igual nos parafusos, só muda a como fala? A posição da rosca, né? Qual que é o ângulo ascendente dela? Se ela é direita, né? Ou se ela é à esquerda. Então, é basicamente isso. Agora, se tem diferença na utilização, salvo engano, não. A fixação é similar. E por padrão, eles são à direita. Mas eu posso fazer uma pesquisa e trazer para você na próxima aula, né? Se realmente tem uma diferença de aplicação ou se é questão de países, né? Então, tem um país que quando projeta um equipamento X, ele traz mais rosca à esquerda e assim vai. Então, os elementos, alguns eixos usam rosca à esquerda, aí já é para fixação mesmo. Então, muito provavelmente, né, dependendo lá o passo que ele vai encaixar, né, que esse eixo vai encaixar a rosca, é justamente para travar, né, para fazer um travamento, igual nesse caso do extrator com a rosca do parafuso. Pode acontecer isso também, para ter uma maior fixação, né? Ter diferente tipo de rosca. Mas o natural, né? É a gente ter rosca à direita. Vou aproveitar aqui a pausa. Vou perguntar fazer uma pesquisa aqui, Juliano. Deixa eu ver. Tem diferença de aplicação, vou trazer para vocês aqui, ó.
Porque tem coisa que a gente não sabe, né? Rosca à direita e rosca à esquerda. Na verdade aqui não tem onde usar a rosca à esquerda. Então, geralmente é questão de projeto mesmo. Está dizendo aqui que vai levar em consideração a rotação, igual no caso do eixo, né? Para que sentido é feita a rotação desse elemento, para a definição do lado da rosca. Então, como é uma rosca implementada no elemento girante, aí sim vai levar em consideração a rotação do mesmo, né? Então, para eixo, sim. Para parafuso, não tem uma diferença. Eixo de esmeril, quando se coloca a pedra, o aperto, né? É a esquerda. Ah, exatamente, é porque ele leva em consideração a rotação desse eixo, entendeu? Então, para melhor fixação, porque muitas vezes o seu eixo está girando aqui e a sua rosca é no mesmo sentido, então você imagina, tem chance de, querendo ou não, uma vibração e tudo mais, fazer o desaperto, né? No caso, fazer ela girar junto. Então, trava-se ao contrário, para se girar não ter efeito nenhum, para desapertar essa rosca. Então, é questão de rotação. Então, o eixo, sim, leva-se em consideração a rotação. Agora, o parafuso não tem diferenciação nesse ponto. Pode ser também que leve em consideração o parafuso para fixar aí, no caso, né, algum elemento girante, que é justamente para não fazer o desaperto do mesmo, né? A questão da rotação não desapertar. Então é mais a questão de projeto mesmo. Nossos elementos aí pneumáticos, né, tem como fonte de energia o ar comprimido. Então, aplicação em larga escala são ferramentas muito mais confiáveis que as ferramentas elétricas, né? Acaba que o desgaste dela é menor pelo acionamento ser pneumático. Então, é evidente que para ter um excelente rendimento, com esse tipo de ferramenta é necessário ter uma estrutura mínima, tomando como princípio um bom compressor, né? Você tem que ter um fornecimento legal, aliado a uma boa instalação de rede de ar. Então, é justamente a demanda, né, que ele precisa ali de ar comprimido tem que ser atendida a todo momento. Se falhar, você vai perder eficiência, né? Vai ter ali um pequeno travamento, dependendo do tipo de ferramenta que você estiver utilizando. A pesquisa revela que 70% de 13 grandes companhias têm problemas com rede de ar. Isso é comum, a gente viu lá atrás na montagem, né? Que problemas com questão de demanda, né? Geralmente no fim da tubulação chega lá a demanda de ar comprimido não atende, tem problemas com umidade, isso afeta, né, temperatura. Temos problemas também com vazamentos, né, que é muito comum. Tem problema com o que mais? A umidade, ela vai afetar também no funcionamento, né? Pode dar um solavanco também ali na hora que estiver passando uma alta umidade. Então, de 70% de três grandes companhias, né, tem problema com rede de ar. A parte de pneumática, ar comprimido, é um terror os vazamentos, né? Então, por exemplo, em um total de 9.600 ferramentas pneumáticas, 70%, né, que representa 6.720 ferramentas pneumáticas, que estavam com capacidade reduzida por problema na rede de ar. Então, os principais motivos, né? Erro de dimensionamento dos tubos e vazamento de ar. Então, o ar comprimido é utilizado em larga escala nas indústrias, né? É utilizado para impulsionar motores, mover cilindros, né, pneumáticos, deslocar líquidos, agitar líquidos, transportar materiais, criar vácuo, refrigerar e lubrificar. As ferramentas pneumáticas são fáceis de operar, são leves, não possuem risco de faiscamento, né, que acaba sendo mais seguro do que a elétrica. São excelentes para lugares sujeitos a vazamentos de gases, explosivos, faísca também, né, e podem ser usados em ambientes úmidos, pois não oferecem riscos de controles elétricos, de choques elétricos. As aplicações são as mais diversas possíveis, né, linha de fabricação, equipamentos agrícolas, depósitos de munição, forjas, fundições aciárias, fábricas de papel, pedreiro, estrada de ferro e trabalhos estruturais. As ferramentas pneumáticas também possuem grande aplicação em trabalhos de ajustagem, polimento e em linhas de montagem, como é o caso de parafusadeiras, né? E nós temos além, lembra da talha manual? Temos a talha pneumática também.
que é um equipamento utilizado para içamento de cargas de até 1.500 quilos em diversos segmentos da indústria, tais como fundição, mineração, tratamento de superfície, empacotamento, abastecimento de máquinas e etc. Também são recomendadas para ambientes com gases que poderão se inflamar, caso se trabalhe com equipamentos elétricos que produzam faiscamento. São equipamentos fáceis de manusear e geram pouca manutenção se corretamente utilizadas. Por ser um item de segurança, cada talha deve possuir, né, um plano de manutenção preventiva e seus operadores devem passar por treinamento e serem habilitados. Então, acaba que é um equipamento mais robusto, no fim das contas, né? Elétrico tem a questão das bobinas, né, para girar o estator, questão do campo magnético, isso vai provocando desgaste. A eletricidade também, infelizmente, não chega, né, no nível adequado. Então, temos ali a máquina funcionar 380. Você vai medir uma fase, está com 205, né, uma fase sozinha, outra 202. Então, até isso afeta, né, as fases não chegam de modo equalizado. Tem tantos problemas elétricos, isso afeta na vida útil. Na pneumática, não, né? Isso é só a demanda de ar chegar. Se chegou dentro do que é especificado, né, sem problemas de diferenciação de vazão desse ar comprimido, a máquina funciona bem, ela acaba sendo mais leve, né? E é mais, tem um fator de segurança aí também, que ele não tem risco de choque, né? E faiscamento. Então, por serem equipamentos com grande precisão, exercem grande, aqui já para máquinas hidráulicas. Então, o que que muda? A pneumática não tem muito como você fazer o controle. Por exemplo, quer fazer um ajuste milimétrico. Às vezes na pneumática você não tem porque são demandas de ar comprimido, né? É muito mais difícil você controlar a vazão ali para ocupação. A hidráulica já é mais fácil, né? Então, movimentos mais lentos, né? Movimentos que você quer regular ali a precisão, tudo mais, acaba que a hidráulica é mais utilizada por isso. Por quê, ó? Por serem equipamentos com grande precisão, exercerem grandes forças e possuem uma relação peso-potência muito boa, sendo aplicadas em grande escala nas indústrias. Então, especificamente para os serviços de manutenção, tem-se a utilização de extratores hidráulicos, macacos hidráulicos, guindastes, plataformas de elevação, chaves de torque, guilhotinas e assim vai. Então, um dos nossos elementos aqui já hidráulicos, quais são? Temos o guindaste, né, como exemplo. Então, são equipamentos de elevação de cargas, fundamentais para a maioria dos serviços de montagem, cujas características principais são sua grande mobilidade, podendo ser dedicados e posicionados de acordo com as necessidades das frentes de trabalho e a lança, né, de que são dotados para execução de levantamentos. Então, exemplificando, tipicamente, o motor a diesel move uma bomba hidráulica que move praticamente todos os mecanismos, guincho, giro da torre e extensão das lanças. Então, para suportar até um peso, acaba que a hidráulica é mais adequada. Por quê? A hidráulica, o fluido, né, que é o óleo, vai ficar dentro da tubulação, ele vai ocupar o espaço. Então, quando você exercer uma carga sobre ele, ele está ali dentro. Então, ele não tem o nível de compressibilidade dele, não se comprime tanto, então a variação é muito pequena, por isso que acaba sendo mais preciso. Se fosse o ar comprimido, meu amigo, e ele se molda de todo jeito, né? Ele consegue ficar pressurizado e diminuir, por exemplo, o espaço que ele ocupa, né? Que é o volume. Então, se tiver mais espaço, ele vai se acomodando, como a gente viu lá nas propriedades nas webs de montagem. Então, por isso que a hidráulica acaba sendo mais precisa, né, para esses tipos de trabalho do que a pneumática. Então, é encontrado sobre rodas, né, para se mover, mas também equipamento sobre trilhos, né, sobre esteiras ou sobre embarcações, de acordo com cada uma das necessidades. Então, aqui o guincho, né, então tudo isso é movido aqui pela parte hidráulica, né? Então tem uma bomba aqui, acionada por um motor elétrico, que faz a movimentação desse fluido, né, dentro das tubulações que fazem girar esse grau de liberdade, faz movimentar todo esse ferramental aqui. Outro elemento é a plataforma de elevação. Então, com a homologação da NR35, né, a utilização das plataformas elevatórias foram priorizadas, pois, além de atender aos requisitos da norma, são versáteis, agilizando os serviços programados. Devido ao seu custo, né, quando é utilizada esporadicamente, a mesma pode ser alugada para os trabalhos pontuais. Para maior flexibilidade dos trabalhos, há plataformas verticais
tipo sanfona e articulada. A sanfona aí, não sei se vocês conhecem da mesma forma que a gente costuma chamar de tesourinha, né? Tem alguns locais que chamam ela de Geni também. Geni é uma marca dessa plataforma aqui. Qual que é o diferencial dela? Ela só sobe nesse nível, né? Então ela faz um ganho de altura ali na vertical. E a outra articulada você tem 2 graus de liberdade. Na verdade, 3 nessa aqui, né? Tem a base dela, você consegue esticar ela toda, você consegue esticar uma e subir outra. Então você tem maior flexibilidade para trabalhos aí em altura, utilizando esse sistema, né, a plataforma de elevação na hora de fazer manutenção e montagem. E ela também, né, vocês podem ver aqui, é relacionada de forma hidráulica, tanto uma como quanto a outra, né? Muito, são muito pontuais aí, muito boas para trabalhos, né, em altura, com dificuldade de andame. Lembrando que essas máquinas aqui também, quando a gente vai utilizar na manutenção, elas têm alguns alarmes, né? Se você vai usar um piso que não é nivelado, então depende, salvo engano, é 13 graus, né? O nível máximo de desnível, né? O range máximo que é a trabalho de desnível são 13 graus. Passou disso, ela não sobe. Tanto articulada quanto essa do tipo sanfona, né, a tesourinha. Então, quando a gente vai utilizar na manutenção esse tipo de equipamento aqui, tem que ter um piso, né, nivelado. Lá na usina nós temos uma unipessoal lá, professor. Se ela não tiver nivelada, ela não liga também não. Tem um nível máximo de desnível, né, para ela. Isso. Lá, se não tiver centrado mesmo, ela não liga. Entra em alarme. Por quê? Porque é questão de peso e contrapeso. Como ela joga a lança para frente, imagina se ela estiver desnivelada e dependendo para o lado que ela tiver, então o contrapeso que ela tem aqui, vamos dizer, a carga máxima seja 300. Com o nível, né, e o braço esticado, a gente calcula, lembra do torque? Aí aqui a gente vai fazer o momento das forças, né? E aí às vezes não é 300, é 255, muda. Então imagina, 45 a mais o cara colocou e não podia subir. Então como ela não vai te dar esse cálculo, né? Ela fala o seguinte, ó, eu suporto esse peso nesse nível. Mudou o nível, eu nem ligo, para Essa, evitar acidente. essa, essa que nós usa lá é uma unipessoal, professor. Ela é igual essa tesourinha aí. Ela só sobe Hum, e desce. Ela tem 13 metros de altura. Ela sobe 13 metros de altura. 13, né? Essa aqui É, é a tesourinha Geni. O problema dela é da mesma forma, né? E aqui tem um outro empecilho porque ela sobe só assim, né? Então, assim, muitas vezes se você subir dessa forma, pode ser que o peso seja deslocado, né? O centro de gravidade da máquina se desloque um pouco à direita, um pouco à esquerda, e aí ela, até o contrapeso dela não tem um contrapeso igual essa articulada, né? Aí, meu amigo, quem suporta é só a parte hidráulica, né? Lógico que ela tem como essa, falar, tem um peso na base dela, mas não funciona como contrapeso na outra, né? E aí ela pode vir a tombar também. essa da articulada aí, eu tenho um treinamento dela de até 26 metros, dado pelo triângulo. O pessoal chama de telescópica, né? Tem muitos Isso. locais que chamam de telescópica. A telescópica, a diferença é que ela não tem esses 3 graus de liberdade, que o dela é só um braço. Então ela funciona quase igual um guindaste, né? Você não consegue ter a dobra no meio ali, ser tão flexível, mas ela é muito ideal. Então depende muito de cada uma das aplicações, né, que você vai utilizar, vai ter a máquina de elevação aí adequada. E elas são hidráulicas, né? Então, mostrando aí a precisão da hidráulica e geralmente esses trabalhos, né, com maior peso, né, a gente utiliza ela. Outro instrumento também, outra ferramenta é o macaco hidráulico, né? Então, indústrias possuem equipamentos médios e pesados, os macacos hidráulicos são indispensáveis. Eles são amplamente utilizados para sacar eixos, engrenagens, polias, volantes, etc. Locais em que o sacador hidráulico não possui capacidade, bem como levantar, né, ou apoiar estruturas em caso de manutenção ou instalação. Normalmente, o macaco hidráulico é associado a um ou dois tirantes, ou barras roscadas, lachas, porcas e arruelas especiais para efetuar o trabalho a que são destinados. No mercado, há macacos com diversas capacidades, podendo variar de 1 até 700 toneladas de força, bem como de vários comprimentos, para que possam ser adaptados a diversos tipos de trabalho. Dependendo do seu tamanho, né, estes podem ser acionados com bomba manual, mas também existem os sistemas de bombeamento automático para agilizar os movimentos, até porque
você tem que ficar ali, né, fazendo o trabalho ali, bombeando manualmente. Então, lembra da talha que a gente pendurava as coisas? Aqui a gente levanta elas e apoia, né? Justamente ali para fazer desmontagem, muito utilizado também para dar um exemplo aqui, você vai trocar uma base de fixação, vai trocar o amortecedor de uma máquina aí que já está bem desgastado, né? Tá dando muita vibração. Então imagina, você vai trocar o amortecedor ali, né? Você tem que apoiar ela para sacar esse amortecedor e montar um novo. Imagina quantos homens tem que ficar ali segurando para realizar esse trabalho, né? Então o macaco hidráulico também ajuda pra caramba aí para apoiar, né? Levantar e apoiar esses nossos maquinários aí com maior peso. Temos um sacador hidráulico também, né, são essenciais no processo de manutenção quando existe a necessidade de sacar rolamentos, engrenagens, polias e etc., principalmente quando estes foram montados com interferência. Então a gente tem folga e tem interferência, né, quando vai montar. Quando ele está montado assim, bem certinho, né? E, na verdade, bem certinho não. Que você tem que fazer força para ele entrar, aí é interferência. Então você tem que aplicar força porque o diâmetro, né, da peça com relação ao furo, o diâmetro da peça é maior do que o furo. Então você tem que aplicar uma força bastante elevada. E aí, para sacar isso, meu amigo, né? Você também tem que aplicar uma força muito mais elevada para retirar, seja de um eixo, da onde for. Então, quando você montou por interferência, um sacador hidráulico ajuda, né? Diminui o trabalho que você tem. E quando o diâmetro é menor da peça que vai entrar no furo, aí é folga, né? Ele está folgado ali. Ele entra de modo, né, mais fácil e para sacar também é mais tranquilo. Eles podem ser manuais e hidráulicos, né? Nesse caso que a gente está falando do hidráulico, foram projetados, né? Para que os serviços sejam realizados com maior agilidade, menos esforço físico e maior segurança para o mantenedor e para o equipamento. Tem função da aplicação, os sacadores são fabricados em vários modelos, tamanhos e capacidades de força. Comumente são encontrados sacadores com capacidade entre 2 a 10 toneladas, mas há equipamentos com capacidade superior, justamente para facilitar o trabalho, né? Quem já trabalhou com manual, você vai usar um sacador, você tem que ficar girando ali, né? Ele com uma rosca para levantar, né? E aqui o hidráulico ele vai fazer esse bombeamento manual ali e sacar mais rapidamente. Além das ferramentas que a gente viu, manuais, pneumáticas, hidráulicas, temos as ferramentas elétricas, né? Muito comum aí para a gente. Então, a fonte de energia dela é a eletricidade. Então, acaba sendo as mais comuns, né? Tanto na indústria quanto na residência. Residência é o principal, né? Muito difícil a gente ter pneumática, até porque a gente não tem rede de ar comprimido em casa. E as hidráulicas, elas acabam sendo para utilização de maiores cargas, né, mais na industrial, mas uns ou outros a gente ainda encontra também aí hidráulicos, mas o mais comum é o elétrico, né? São ferramentas que oferecem extrema agilidade, se comparado a processo manual. Não são ferramentas indicadas para produção, em trabalhos em série, por apresentarem, né, alto índice de manutenção, principalmente em suas escovas. Então, se vai usar muito, né, repetido e tudo mais, aí você tem o hidráulico e o pneumático. O pneumático acaba sendo um pouco mais rápido, né? Então, um processo muito repetitivo. Né? A questão da pneumática aí acaba sendo uma das grandes saídas, né? Então, a norma que cuida das ferramentas elétricas portáteis operadas por motor é a 60745. A norma indica que essas ferramentas não se aplicam à indústria alimentícia em ambientes com perigo de explosão, que a gente viu, né? Que a pneumática acaba sendo muito mais ideal. Então, ó, então bem traz boas dicas de segurança para se manusear as mesmas. Então, não use ferramenta elétrica sob influência de entorpecente, remédio, né, ou quando estiver extremamente cansado. Isso aqui é básico, né? A gente nem vai trabalhar também quando está assim, né? Pelo menos eu espero que ninguém vá, né? O ideal é estar ação pelos riscos. Então, use EPI, né? Luva, sapato antiderrapante, capacete, protetor ocular, máscara. Evite partida não intencional, né? Tem que ver se está funcionando bem. Local de difícil posicionamento, apoie-se corretamente para não perder equilíbrio. As roupas, né? Usa a roupa apropriada. Retire qualquer chave de ajuste antes de começar a trabalhar e use a ferramenta para a aplicação correta. Então, são utilizados em larga escala nas oficinas de todas as indústrias brasileiras, pois são versáteis e podem ser empregados nos mais variados serviços de manutenção, montagem e caldeiraria.
A furadeira e esmerilhadeira, né? São campeãs no reparo de proteção, estrutura, acabamento, de solda, corte de chapa, corte de perfil. Então faz diversas aí. Utilização serra, tico-tico também. Temos marteletes, né? Máquinas aí para solda também e tudo mais. Então a parte elétrica é uma das mais vastas porque atende tanto o residencial e dependendo da aplicação, atende também a indústria, né? Muitos desses equipamentos aqui a gente vai encontrar ele na forma de ferramenta elétrica. Mas se tiver a possibilidade de ter dependendo do tipo de indústria que você trabalha, você vai ser privado, né, de utilizar algumas dessas ferramentas lá dentro da produção. Muitas vezes você tem que sacar o equipamento, levar para o laboratório, né, da parte lá da manutenção em si, ou ter um ferramental adequado para o ambiente, né? Então, no caso das elétricas, o risco é de explosão e o maior custo de manutenção também. E outra parte importante aqui é a questão de instrumentação, né? A gente falou de ferramenta e tudo mais, a parte de instrumentação também na área de manutenção. Então, os processos industriais exigem que se execute o controle da fabricação de seus processos. Nas indústrias apresentam muitos processos, né, que são variados e abrangem aplicados a vários tipos de produtos, né? Fabricação alimentícia, papel e celulose, refinaria, petrolífera e assim vai. Em todos esses processos, existe uma série de parâmetros e variáveis que são absolutamente necessários devido ao controle de maneira constante, como é o caso de pressão, temperatura, vazão, velocidade, por exemplo. Então, quando os processos são simples, basta utilizar instrumentos como manômetro, termômetro, válvula manual e assim vai. Um exemplo, falou ali da caldeira, né? Então, quando você tem uma caldeira aí operando dentro do seu parque fábrico, imagine se o seu manômetro não está adequado. Ainda mais o de alívio ali. Qual que é o risco? A pressão subir, ficar de modo elevado, o alívio não vai abrir, porque ele não está medindo a pressão de modo adequado. As paredes vão suportar até certa pressão, né, lá dentro. Passou disso, você tem um risco de explosão. Geralmente explode uma tampa, né, um acesso da caldeira. É mais difícil explodir a chapa em si, mas existe um risco também. Então imagina o poder calorífico de uma explosão dessa, né? Então, a instrumentação, para alguns casos, é vital para a questão da sobrevivência da indústria. Então, imagina esse caso, né? Eu estou usando um exemplo extremo aqui, mas um exemplo também de um manômetro mal instalado ou fora da calibração e tudo mais para um sistema de ar comprimido. Então, está chegando na ponta lá na demanda uma quantidade menor do que é o necessário, né? Para fazer um volume menor ou numa pressão menor. Então, você vai ter problemas com qualidade, o seu processo vai travar, a sua máquina pode entrar em alarme, dependendo do nível de automação que ela tenha. E a instrumentação é muito importante para isso, né? Tanto é que na maioria das indústrias tem o instrumentista, né? E ele vai justamente conferir tudo isso aí, né? Todos esses instrumentos eles estão operando de forma adequada. Então, instrumentos de medição e controle permitem manter constantes as variáveis do processo, cujo objetivo é a melhoria da qualidade, aumento da produtividade e segurança da planta, do processo e dos colaboradores. Aqui os tipos de controle, ó. Temos, né, os processos industriais, controle, ó, manual, controle mecânico, controle hidráulico e pneumático, controle elétrico e eletrônico e controle digital. Então depende muito do nível de tecnologia implantado dentro da planta, né, na instrumentação e quais são as existentes também, né? Tem muitas tecnologias ainda que não estão no nível digital, por exemplo, mesmo com a indústria 4.0, não chegou em todos os tipos de instrumentação, ou o custo é muito elevado, não se faz, né? Como fala, usual pro caso ali da indústria em si que você trabalha. Então vai depender muito dos controles que tem, mas independente dele, o instrumento tem que estar fazendo a medição correta para garantir, né, que o processo seja adequado. Então, escolher o tipo de controle, é preciso lembrar que os processos industriais se dividem em dois tipos, contínuos e descontínuos. Então, ambos os tipos é preciso manter as variáveis próximas aos seus valores de referência, né, os desejados. O tipo ou sistema de controle que permite fazer isso se define como aquele que compara o valor da variável do processo com o valor desejado e toma uma atitude de correção de acordo com o desvio existente,
tem a intervenção do operador. Então, ela vai fazer esse trabalho aí de controle e justamente, às vezes, tomar até uma ação, né? Dependendo aí se for um eletrônico, né? Vamos usar, por exemplo, um CLP com os seus sensores, ele vai fazer uma ação para que se evite aí um problema de parada, de quebra de máquina, ou seja criado aí refugos, né? Então, os diversos instrumentos de controle utilizados na indústria de processos têm sua própria terminologia, né? Normalmente, os termos utilizados definem as características próprias de medida e controles de diversos instrumentos. Então, tem os indicadores, registradores, controladores, transmissores, válvulas de controle, né? Todas essas terminologias empregadas são unificadas entre os fabricantes, usuários e organismos que intervêm direto ou indiretamente na instrumentação industrial. Então, desse modo, né, no ambiente industrial, são frequentemente usados termos como faixa de medida, alcance, erro, exatidão, rangeabilidade, no range, zona morta, sensibilidade, esterese, repetibilidade e etc. Então, a faixa de medida ou range, né, é um conjunto de valores da variável medida que estão compreendidas dentro do limite superior e inferior da capacidade de medida ou de transmissão do instrumento. Então, o termômetro, né, possui uma faixa de medida, o manômetro ali, de 0 a 100 PSI. Então, se você tiver aí sua faixa de trabalho abaixo de 0 ou acima de 100, você não tem um instrumento adequado, tem que fazer a troca. Então, o alcance é a diferença algébrica entre o valor superior e inferior da faixa de medida do instrumento. Então, aqui, ó. Pode-se afirmar que em um instrumento com range ou faixa de medição de 100 a 500, né, metros cúbicos, seu alcance seguro é de 400 metros cúbicos. Então, ele fez a somatória. Então, ele pegou 500 menos 100, então o alcance é de 400, né? Que é justamente ali que ele vai de 100 a 500. E a aplicação desses instrumentos para o controle de processo é extremamente grande e necessária, pois diante da competitividade do mercado, qualquer erro pode custar caro, né? E tem erro aí que custa o fim, né, de indústria e tudo mais. Aqui ele traz como exemplo, né, o controle de uma linha de tratamento térmico para parafuso. Então, antes de iniciar, o operador deve parametrizar o processo de acordo com o produto que irá receber o tratamento. Então, ele vai determinar, né, quantidade de material no forno, quantidade de horas, né, que vai ter esse trabalho e, né, isso será controlado por uma esteira de carga, uma célula de carga na entrada da esteira alimentadora. Então, será determinada a velocidade da esteira, né, que vai transportar esse material. Sondas instaladas sobre o forno farão a leitura da câmara de gases e informarão se a mistura de metanol, propano e nitrogênio são adequadas. Se não estiverem, através do fluxo stato, será efetuada a regulagem da vazão na entrada da câmara. Manômetros indicarão se a pressão do óleo será injetada para formar uma cortina de líquido está adequada e os termopares estarão informando a temperatura do óleo que está depositado no tanque para fazer o resfriamento dessa peça ali depois que sair do forno. Então, você viu o tanto de instrumento ali num processo, no caso ali nesse processo do tratamento térmico do parafuso. Então, cada um deles vai fazer, eles têm que estar dentro, né, a instrumentação adequada, porque uma informação dessa errada vai danificar, você vai criar refúgio e a qualidade cai. E para finalizar, né, todos os instrumentos estão ligados a um supervisório, que dará ao operador uma visão geral do processo e dos alarmes, se algum parâmetro não estiver adequado. Então, a instrumentação é de grande valia aí, mostrou um processo em si, né, mas para tantos outros e na indústria aí, se todo quem estiver assistindo trabalho na indústria sabe, né? Vai ter um instrumentista e uma área também que a gente pode trabalhar futuramente. Certo? Gilberto, Juliano, alguma dúvida sobre essa web aula? Ô, Arthur, foi tranquilo aí. Show de bola. Tranquilo, né? Muito bom. O Juliano vai digitar aqui para mim também. Deixa eu ver. Ou faz um joia aí, Juliano. Se tem uma dúvida, faz um joia aí. Não fez joia, então não tem nenhuma dúvida. Faz um. Nem sei que sinal fazer. Mas então, enquanto o Juliano está escrevendo ali, se tem uma dúvida ou não, vamos deixar combinado aqui. Entrega, sistemas elétricos, tem web aula gravada lá. Entrega, dia 26 de abril. Depois, não tem dúvida. Tranquilo, Juliano.
Entrega de sistema elétrico, 26 de abril. Vou terminar, vou subir mais uma web aula lá que estão sendo gravadas. Ficou alguma dúvida, pode me chamar, tá bom? E vai ser concomitante, né? Vai ocorrer quase de forma conjunta com essa C de sistemas mecânicos, tá bom? Então, já está anotado aqui, encerrando, eu já subo a nossa web aula e já mudo as datas. Certo, Gilberto? Certo, Juliano? Fechou, Elton. Show de Fechado, bola. então. Obrigado. Senhores, agradeço a presença aí de vocês na web aula hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Mantenham-se estudando, né? Agora ainda mais porque são duas webs aí que vocês vão ter que fazer as entregas, né? Sigo à disposição. Agradeço aí. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Valeu. Deus também. Valeu, Boa Juliano. noite. Até mais. Com Deus, Juliano. Com Deus, Gilberto. Tchau, tchau.